Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto. E se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação. Desinstala-se a capota marítima original de fábrica da picape, guardando todos os parafusos de fixação, pois mais adiante os utilizaremos. Posteriormente, retira-se das laterais os acabamentos plásticos que são fixados com grampos e parafusos. Essas duas peças plásticas devem ser guardadas, pois também serão utilizadas mais adiante. Acompanham a capota rígida retrátil 4 suportes que devem ser fixados com os parafusos da própria caçamba nos 4 cantos da mesma, pois são eles que irão prender os sargentos. Primeiro, fixa-se os 2 suportes traseiros, e somente após o acoplamento da capota é que se fixa os 2 suportes frontais. Também acompanha o produto uma peça metálica de complemento da dianteira da caçamba. Para instalá-la, deve-se centralizá-la no vão da caminhonete e fixá-la com os próprios parafusos da caçamba. Nas extremidades laterais, na junção entre o complemento metálico e o Santo Antônio, há uma abertura que deve ser preenchida com PU. A S10 High Country também possui aberturas nas extremidades laterais que devem ser preenchidas com PU. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos 2 lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que executa-se o aperto final e, com torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento. Para realizar a testagem é necessário conectar o chicote elétrico que está ligado à bateria do veículo e o chicote elétrico da caixa do mecanismo, acoplando o fusível para a ligação do sistema elétrico. Acionando o controle remoto, que é codificado de fábrica, deve-se testar o funcionamento da capota rígida retrátil automática, abrindo-a e fechando-a por 3 vezes. Durante esse processo, deve-se lubrificar o local com silicone spray. Feita a testagem e lubrificação, a tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Para isso, fecha-se completamente a capota rígida e desconecta-se o chicote da bateria. Deve-se encaixar as 2 coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento na picape. O acoplamento requer cuidado redobrado. Precisa ser feito em 2 pessoas e o movimento deve ser de baixo para cima. Recomenda-se proteger o protetor de caçamba para evitar avarias. Após acoplar a capota na caçamba, é necessário posicionar corretamente a borracha de vedação dianteira, localizada rente à tampa da caixa do produto. Feito isso, instala-se os 2 suportes dianteiros. Repõe-se os 4 parafusos laterais retirados da capota marítima de fábrica sem dar o aperto final e fecha-se a tampa traseira para verificar se não há interferência entre a tampa e o trilho da capota. Feito esse ajuste, dá-se o aperto final nos parafusos de fixação lateral e o acabamento plástico retirado no início já pode ser reinstalado. Também é necessário realizar a vedação entre a capota rígida e a borda do Santo Antônio.
Para isso, deve-se isolar o local com fita crepe e aplicar o PU em toda a extensão. Logo em seguida, retirar as fitas. E para finalizar o acabamento, você pode umedecer o dedo com álcool isopropílico e passá-lo em toda a extensão. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 milímetros. Furação da caçamba. Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir a água para fora da picape, e o chicote, que permitirá a ligação elétrica do produto. Com uma serra-copo de 50 mm, faremos um furo no lado direito e outro no lado esquerdo do protetor de caçamba. Com a serra-copo de 30 mm, também em ambos os lados, faremos os furos na lataria da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Passagem do chicote e drenos. O chicote possui proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas, mas não deve ser conectado a qualquer outra parte elétrica da picape, como por exemplo tomadas 12 volts ou qualquer outra derivação do chicote do veículo. Para fazer a passagem, deve-se soltar a parte do chicote que possui conector preto no vão existente entre a caçamba e a carroceria e puxá-lo a partir do furo do lado esquerdo, aproximadamente 30 centímetros para dentro da caçamba. Feito isso, é necessário lubrificar esse furo com graxa, a fim de evitar a oxidação do local. Acompanha a capota rígida retrátil as borrachas que farão o acabamento dos furos feitos na lata. A colocação delas é imprescindível para auxiliar na vedação e para impedir que a vibração corte os fios, causando um curto-circuito. Na parte de baixo da picape, o chicote do produto deve seguir o chassi e acompanhar o chicote original da caminhonete ou próximo à linha de freio. Na primeira fixação, entre a caçamba e chassi, não se deve deixar o chicote muito esticado, pois como essas partes se movimentam de forma independente e intensa, elas podem rompê-lo, ocasionando curtos-circuitos. A sua fixação no chassi deve ser feita através de abraçadeiras plásticas e recomenda-se aplicar uma abraçadeira a cada 30 centímetros de cabeamento. É muito importante que ao longo da instalação ele não seja fixado próximo a partes móveis e quentes, evitando que o mesmo se rompa ou derreta. A subida do chicote até a bateria pode ser feita com a ajuda de um arame, haste ou a cinta da própria embalagem do produto. É importante desviar da barra da direção, passando próximo à lateral do veículo até a sua bateria. Deve-se conectar os seus terminais na bateria respeitando as cores dos fios de cada polo. O fio preto conectado ao polo negativo e o vermelho conectado ao positivo, deixando o porta-fusível aparente. O chicote foi desenvolvido para atender todos os modelos de picapes, independente da posição original da bateria. Com isso, ao término da fixação, poderá sobrar um pedaço de cabeamento que deve ser enrolado e fixado a ele mesmo. Feita a conexão na bateria, é necessário fazer a ligação na capota rígida. Para isso, deve-se unir o conector preto do chicote com o conector da capota. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixar o anel de borracha no dreno e fixá-lo na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após aplicar silicone spray nas borrachas, deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 centímetros para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto.
Teste de travas. Com a capota fechada, trava-se o produto girando o trinco no sentido anti-horário e no controle remoto, aciona-se o botão de abertura. Neste momento, a capota deve emitir um ruído indicando que está ativa, mas não deve se mover. Se algum dos lados movimentar-se, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Borrachas. A primeira borracha que aplicaremos é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, primeiro é necessário limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos, antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 mm em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 mm de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Na sequência, faça a colagem das duas borrachas laterais do kit de vedação. Nas laterais, próximo à tampa traseira, podem existir acabamentos plásticos ou partes do protetor de caçamba que precisam ser removidos para a aplicação das borrachas laterais do kit de vedação. É preciso retirar as duas peças plásticas, cortar a parte que interfere na colagem das borrachas e colocar novamente os parafusos de volta na picape para fixar as abas do protetor de caçamba. Em outros modelos de protetor de caçamba, talvez possa ser necessário algum tipo de recorte ou alívio para deixar livres as áreas onde as borrachas serão aplicadas. Posteriormente, deve-se limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, assegurando que o tempo de 5 minutos de pausa seja respeitado. Feita a preparação do local, deve-se medir e cortar a parte inferior das borrachas laterais, de acordo com a altura da caçamba de cada picape. Somente após esse processo é que faremos a colagem das borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Com a capota fechada, deve-se verificar se as borrachas laterais não se sobrepõem à pestana da capota. Caso isso ocorra, deve-se cortar o excesso, deixando uma folga entre elas, para uma não interferir na outra. A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixa-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixa-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nas duas borrachas laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. É imprescindível aguardar pelo menos meia hora antes de fechar a tampa da caçamba novamente.